Revisão da vida toda. Nesse vídeo, vamos ver por que o ministro Alexandre de Moraes vai mudar tudo na revisão da vida toda a favor dos aposentados. Você já viu essa sessão? Eu estive presente na sessão presencialmente, a poucos metros dos ministros. Então, se você quer acompanhar alguém que realmente está tentando, está fazendo o que pode para lutar pelos aposentados, já se inscreva aqui. Se você quer contribuir para a nossa luta, já se inscreva no canal, é de graça, fica tranquilo. Se você quer contratar, você vê, poxa, o professor Nakamura, ele realmente, ele acredita, ele está tentando lutar pelos aposentados, eu quero honrar ele, eu quero contratar um serviço dele, eu quero que ele olhe meu processo, enfim. Parecer jurídico ou análise completa de mais de 20 revisões, o WhatsApp está aqui em cima, o link 61 985220420. Pronto, falei. Você tem a certeza que sou eu, professor Nakamura, que está falando esse número e vou mandar um áudio para você assim que você entrar em contato, beleza? Agora, o que eu quero chamar a atenção, pessoal? O ministro Alexandre de Moraes vai mudar tudo a favor dos aposentados. Por quê? Porque deixa eu mostrar esses trechos e alguns pontos. Você já viu a sessão, eu sei disso. Calma, eu não vou mostrar a sessão inteira. Eu quero que você entenda alguns pontos que talvez quem não é da área não entendeu. O ministro Alexandre de Moraes, ele poderia ter ficado quieto na primeira manifestação dele, mas ele fez questão de se manifestar. Ó, pega esse trecho aqui e olha o que o Barroso fala e depois o que o ministro Alexandre de Moraes fala. É sobre se a constitucionalidade dessa regra impede o afastamento da regra definitiva prevista no artigo 29, mesmo nos casos em que ela é mais favorável ao segurado. E esse é o ponto de contato dessas ADIs com o recurso extraordinário 1.276.977, que diz respeito, que foi apelidado de a revisão da vida toda. Portanto, eu fiz essa recapitulação porque a questão tem alguma complexidade, mas acho que ela está clara nesse momento. Nós temos um regime pretérito, um regime de transição e um regime futuro pós a lei. E a questão que se tornou controvertida aqui no tribunal foi saber se quem está no regime de transição, ou seja, quando a nova lei entrou em vigor, ainda não tinha adquirido o direito à aposentadoria, se está sujeito à regra de transição prevista ou se pode se beneficiar da regra definitiva que vale para os que entraram depois de 1999. Acho que essa é a questão, dita de uma forma simples. Nós já tivemos o voto do relator, ministro Nunes Marques, e tivemos o voto do ministro Alexandre de Moraes e um pedido de destaque do ministro Cristiano Zanin. O ministro Gilmar Mendes, que anteriormente se declarara impedido diante da jurisprudência do Supremo, de que quem tem atuado como advogado-geral da União não fica impedido, levantou o impedimento. Eu indago do eminente relator se antes de cumprimento o ministro Luiz Fux, que agora vejo aqui na tela, seja bem-vindo, e o ministro, indago do eminente relator se deseja fazer algum comentário ou se podemos seguir com o julgamento ouvindo o voto do ministro Cristiano Zanin. Indago do ministro Alexandre de Moraes se gostaria de explicitar o seu voto visto. Então, ministro Nunes Marques, nós vamos ouvir o ministro Alexandre de Moraes, que traz voto vista. Indago se Vossa Excelência gostaria de fazer alguma intervenção como relator. Quero cumprimentar todos os colegas da Corte, na pessoa do presidente, Roberto Barroso, cumprimentar também o Procurador-Geral da República, a senhora secretária da sessão, os demais presentes. Presidente, a explicação de Vossa Excelência foi bastante percussiente. Eu me coloco à disposição se tiver alguma dúvida em relação ao meu voto. Entendo que é desnecessário qualquer explicação a mais do que Vossa Excelência já fez. Muito bem. Muito obrigado, ministro Nunes Marques. Ouviremos, então, o ministro Alexandre de Moraes, que havia pedido vista, e, em seguida, ouviremos o ministro Cristiano Zanin, que pediu destaque. Pessoal, a primeira coisa que a gente não pode confundir. Esse é o julgamento das ADIs, e nesse dia, a revisão da vida toda, propriamente dita, que é o tema 1102, recurso extraordinário, 1.276.000,
ele estava pautado logo após. Então, o ministro Barroso, que é o presidente do STF, fez um esforço sobre-humano para conseguir resgatar as ADIs que estavam adormecidas há mais de 20 anos sem julgamento, para poder influenciar na revisão da vida toda. Porque as ADIs, o objeto de julgamento delas era carência do salário maternidade, era fator previdenciário, tudo bem. E é o artigo 3º da Lei 9.876, que é a regra de transição da revisão da vida toda. Só que, em nenhum momento, as ADIs pediram o julgamento para que fosse aplicado para todo mundo essa regra, assim como foi decidido pelo STF. E o que o ministro Alexandre de Moraes trouxe aqui foi de forma até muito corajosa. Ele foi além de tão somente ler o voto dele. Ele faz uma verdadeira defesa a favor dos aposentados. E alguns pontos precisam ser trazidos à tona para que você lembre: ai, doutor, mas eu já sei disso. Poxa, que legal, parabéns. Mas, se a gente quiser a aprovação da revisão da vida toda, a gente vai precisar do apoio público. Eu trouxe um vídeo agora, não teve muita, não foi muita gente que assistiu, mas a população comentando: ah, se o aposentado está achando a aposentadoria ruim, volta a trabalhar. Quem comenta isso, primeiro, não tem aposentado na família. Segundo, ele não sabe o que está acontecendo na revisão da vida toda. Ele não sabe o que é você contribuir uma vida inteira e não ter essas contribuições no seu cálculo. Então, vamos deixar o ministro Alexandre de Moraes falar para eu trazer esses pontos. Não vou trazer a sessão inteira, você já assistiu isso. Só o ponto cirúrgico que realmente vai fazer a diferença aqui para os aposentados, pessoal. Ministro Alexandre, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, ministro Luiz Roberto Barroso, cumprimento os eminentes colegas, o professor Paulo Bonet, Procurador-Geral da República. Presidente, eu gostaria só de colocar, se Vossa Excelência me permite, a partir do resumo feito tão bem por Vossa Excelência, que há uma outra questão que deve ser discutida também. Porque, exatamente por isso, acho que houve primeiro o meu pedido de vista, depois o destaque do ministro Cristiano Zanin. As ações diretas, e já havia maioria para declarar constitucional tanto a regra de transição quanto a regra definitiva, as ações diretas diziam sobre a constitucionalidade do texto, mas não adentravam a interpretação que foi dada já, e o plenário já definiu essa questão no RE 1.276.977, que é o próximo da pauta. O plenário, mantendo a constitucionalidade dos dispositivos legais, fixou uma regra que permitia ao segurado não ser prejudicado pela aplicação da regra de transição. Eu até leio aqui o tema. Aqui a gente já tem uma diferenciação. Ele pediu vista, depois o Zanin pediu destaque nas ADIs. Se a gente abrir agora o tema 1102 do STF, eu abri na última live, pessoal, o ministro Alexandre de Moraes pediu destaque da revisão da vida toda no tema 1102, quando ele viu que a vaca estava indo para o brejo, quando ele viu que estavam desvirtuando o julgamento. Então, só nisso aí já merece o nosso parabéns. Mas aí você pode pensar: ah, mas está tudo comprado, eu acho que é um teatrinho, eu acho que até o Alexandre de Moraes está junto do INSS, está junto do Lula. Então, vamos ver o que ele fala aqui e eu vou debater sobre isso. Tá? Eu não estou fechando a porta para ninguém. Eu quero debater, eu quero mostrar o que eu penso e o que eu realmente acredito que vai acontecer, tá bom? 1102, o segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876 e antes da vigência das novas regras constitucionais introduzidas pela Emenda Constitucional 103/2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável. Isso já havia sido definido pelo plenário. E nas ações diretas, somente Vossa Excelência, salvo engano, e o ministro Gilmar fizeram uma ressalva de que, uma vez julgado
as ações diretas, não haveria possibilidade de discussão sobre essa possibilidade da opção pela regra mais favorável. Então, acho que é importante esse plenário também definir se será possível, e durante os votos cada um, obviamente, vai se manifestar sobre isso, é possível agora, nas ações diretas, nós revermos uma decisão já dada no recurso extraordinário. E, obviamente, isso é importante, a fim de se garantir a segurança jurídica, porque daquela decisão do recurso extraordinário que fixou uma tese de repercussão geral para esse momento hoje em que analisaremos a ADI, houve mudança significativa do plenário. Então, obviamente, se isso poderá ser rediscutido via ADI, o que foi discutido no RE. Então, eu só quis fazer essa observação a partir do relatado por Vossa Excelência, porque essa é a questão mais importante que nós vamos discutir hoje. Todas as outras questões, ninguém tem dúvida sobre a constitucionalidade. Ministro Zanin, por favor. Obrigado. Ministro Alexandre. Só para lembrar que o recurso extraordinário não transitou em julgado. Existe embargos de declaração, de forma que ali não há uma decisão também definitiva. Então, só para complementar com essa observação. Exato. Tanto que na pauta seguinte seria os embargos de declaração, mas a grande questão é se na ADI nós vamos poder rever o mérito julgado. O que já foi julgado o mérito. Lá somente seria uma omissão, contradição, no caso de embargos. É importante pontuar, porque, na verdade, eu vou passar rapidamente pelos outros pontos e vou ficar eu até somente destaquei nessa que essa questão. era a questão controvertida, saber se quem está no regime de transição está cogentemente no regime de transição ou se pode optar pelo regime definitivo. Então, presidente, mas, com todo respeito, não me parece que essa seja a questão mais importante. Essa vai ser a segunda questão mais importante. A primeira é se aqui nessa ADI nós vamos poder rever o que já foi definido no RE. Aí, como observou o ministro Zanin, a questão no RE ainda está em aberto. O mérito não, só os embargos. Sim, os embargos, mas os embargos de declaração reabrem. Então, para deixarmos bem claro, né, que se houver uma revisão, nós acabamos revendo uma decisão já dada por um plenário por outro plenário, só para pontuar essa questão. Eu acho que nós podemos até ter, não quero falar do caso, porque obviamente nós temos vários precedentes nessa situação em que paralelamente circulam ou tramitam ADIs e RS, podemos ter uma situação, claro que a decisão no controle concentrado é dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes. E, eventualmente, se tivéssemos uma decisão em RE, ela seria passível de revisão nos embargos de declaração. Isso também seria... Aqui a gente já tem a primeira manifestação do Gilmar Mendes, que votou junto com o Barroso para que as ADIs interferissem na revisão da vida toda no tema 1102. Ele quer dizer o seguinte, olha, revisão da vida toda não transitou em julgado, então ela está passível de ser julgada novamente nos embargos de declaração. Ok, isso não é mentira. Mas qual que foi a defesa do ministro Alexandre de Moraes? Ele fala, não, mas embargo de declaração não é para acabar com a revisão da vida toda, é para julgar quando fica obscuro, né, uma obscuridade, uma contradição, um erro material, né, algo que não ficou muito claro, algo que claramente é um erro. Então, se os embargos de declaração possuem hipóteses previstas no Código de Processo Civil, você não pode desvirtuar o objeto de julgamento como o ministro Gilmar quer fazer. Porque o que ele quis dizer aqui nessa fala dele? Ele fala, olha, como a revisão da vida toda está pendente de embargos de declaração, ela pode sofrer alteração. Mas não é bem assim. É porque qual alteração ela pode sofrer? Ela pode esclarecer uma omissão, contradição, obscuridade ou erro material. As hipóteses de embargos de declaração.
Essa limitação ela pode ter. No máximo, se você quiser alongar muito o seu pensamento, na revisão da vida toda, os embargos de declaração são do INSS contra os aposentados. E se você quiser acreditar nessa tese, né, sendo bem bonzinho com o INSS, bem bonzinho com o Lula, bem bonzinho com todo mundo, você pode até falar que pode haver limitação de atrasados. Mas de resto, você não pode mudar o mérito. Então, o Gilmar Mendes aqui claramente ele quer colocar os embargos de declaração como se fosse um recurso normal, como se fosse um recurso extraordinário ou até uma apelação, enfim. Ele quer colocar como se os embargos de declaração tivessem o condão, tivessem o poder de alterar o mérito, e não tem. E ao falar isso, ele esquece da própria jurisprudência do STF, o que é muito bem lembrado pelo ministro Alexandre de Moraes. Possível de ser feito. Há precedente, ministro Gilmar, Eu acho que há vários nesse precedentes. tribunal de provimento de embargos de declaração, porque supervenientemente, em ação direta, o Supremo decidiu de forma diversa. Sim. Tem precedente nesse sentido, mas ainda não estamos pré-julgando. Vamos ouvir o voto do ministro Alexandre. Não, presidente, eu não estou dizendo que não é possível. Eu quero que fique claro exatamente que essa ADI pode ser utilizada como embargos infringentes em relação ao recurso extraordinário. Essa é a questão que se coloca. Então, presidente, o primeiro tópico, eu passo rapidamente, foi arguído nas ADIs a inconstitucionalidade formal da Lei 9876 de 99. A Confederação requerente impugnou sob o argumento de que o projeto de lei da qual decorreu a aprovação da lei não teria observado o preceito do artigo 65, parágrafo único da Constituição, que impõe no processo legislativo federal a devolução da proposição à casa iniciadora no caso de alteração substancial na apreciação realizada pela casa revisora. A questão da alteração substancial feita pela casa revisora, que aprova, mas de forma bem alterada, ter que retornar. Eu afasto essa inconstitucionalidade formal, porque cito aqui no voto vários precedentes, na verdade, uma adequação de redação, ela não significa uma alteração substancial. Não é possível aqui constatar, nesse caso, que houve uma alteração substancial na redação. O que houve, e ocorre várias vezes no processo legislativo, um artigo somado com outro, uma emenda substitutiva, uma emenda aglutinativa, sem alterar propriamente o efeito normativo que produzirá a norma após ser aprovada. Então, eu afasto, mantendo, inclusive, o que o plenário da Corte já havia decidido em sede cautelar. O segundo ponto é o período de carência para a concessão do salário maternidade de determinadas seguradas. A impugnação do artigo 25, inciso 3º, e artigo 26, inciso 6º, da Lei 8.213, de 91. Como sabemos, a legislação previdenciária fixou períodos específicos de carência para a concessão de determinados benefícios. Nesse contexto, após a edição da Lei 9876 de 99, houve a necessidade, passou a existir a necessidade de determinadas seguradas, e essas seguradas são aquelas contribuintes individuais, também as seguradas especiais e as seguradas facultativas, que essas seguradas passassem a recolher ao menos 10 contribuições mensais como condição para que pudessem pleitear o salário maternidade, afastando expressamente a carência para as demais categorias de beneficiadas, ou seja, houve esse destaque em relação às contribuintes individuais, às seguradas especiais e às seguradas facultativas. É importante salientar, e esse é um ponto fulcral aqui nessa ADI, que esse dispositivo que estabeleceu isso, na verdade, essa nova alteração, ela não trouxe grandes transformações do que era o dispositivo originário da lei.
Então, mesmo após a alteração, e sofreu uma nova alteração com a Lei 13.846 de 2019, o que houve foram pequenas alterações terminológicas, topográficas. Continuou havendo a regra da não necessidade do período de carência e a exceção para essas três hipóteses. Os requerentes argumentam que exigir um período de carência nessas hipóteses restritas violaria os preceitos constitucionais consubstanciadores do direito à licença maternidade, igualdade de condições entre trabalhadores urbanos e rurais, da equivalência de benefícios e da proteção constitucional à maternidade. Eu afasto esses argumentos. Me parece que o que a Constituição Federal garantiu à mulher trabalhadora, sem prejuízo de sua remuneração ou de seu vínculo empregatício, foi a licença gestante por um período de 120 dias, contemplando de forma expressa as seguradoras empregadas, sejam urbanas, sejam rurais, as trabalhadoras avulsas e, por fim, as empregadas domésticas. Essas previsões foram repetidas pela lei, não há nenhuma excepcionalidade aqui. A legislação infraconstitucional, ao estender o benefício previdenciário a todas as seguradas pertencentes ao regime geral, terminou por abarcar outras categorias para além daquelas previstas na Constituição, alcançando a contribuir aquelas três hipóteses. A Lei 9876, ao introduzir períodos de carência para as categorias de seguradas não alcançadas pelo texto constitucional, ela não limitou, porque, na verdade, a legislação ampliou para outras três espécies de empregadas, trabalhadoras, que não previstas na Constituição, e, ao ampliar, estabeleceu um requisito, um período de carência. Mas, se compararmos o texto constitucional com o texto legal, houve uma ampliação na garantia, na efetivação desse direito. E essa questão específica dessa ampliação foi, inclusive, detalhado, especificado no parecer da Procuradoria-Geral da República, que cito aqui também no voto. Então, o fato do legislador ordinário ampliar os direitos, mas ao ampliar prever o requisito, não me parece que tenha ferido qualquer preceito constitucional. Então, também afasto a inconstitucionalidade e julgo constitucionais os artigos 25.3 e 26.6 da Lei 8.213, na redação dada pela Lei 9.876, de 99. O terceiro ponto impugnado é o fator previdenciário, o artigo 29, parágrafos 6º, 7º, 8º e 9º da Lei 8.213, de 91. Aqui, ao introduzir um fator previdenciário à sistemática do regime de previdência, o que se estabeleceu foi uma dinâmica, uma nova dinâmica para a concessão dos benefícios da aposentadoria por idade e da aposentadoria por tempo de contribuição. Se dilatou o tempo de permanência em atividade exigido dos segurados como contraponto a uma ausência de idade mínima para a obtenção desses benefícios. Então, aquelas hipóteses onde não há uma idade mínima, se estendeu o tempo de permanência em atividade. A reforma inicialmente promovida pela Lei 9876, a Lei de Benefícios, incorporou, entre outras, as seguintes modificações. No caso de concessão de aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição, o benefício será calculado multiplicando-se a média de 80% dos salários de contribuição pelo fator previdenciário. Ainda previu para o segurado especial a aposentadoria por idade e a aposentadoria por tempo de contribuição.